Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 8 de junho de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a gravação com meus amigos e meus alunos do quinto período do curso de Direito da Faculdade ProMinas. Estamos hoje ainda nos encontrando nesta modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que está nos impedindo ainda de encontrarmos pessoalmente, mas o que eu reforço sempre, não nos impedirá de caminhar no aprofundamento dessa matéria que é processo civil. Já comunico, reforçando a todos, porque já foi anteriormente avisado, todo este encontro está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Pincel Atômico, como estudo dirigido para os meus alunos da Prominas, e também lá no meu canal do YouTube, onde qualquer um dos meus alunos tem a disponibilidade e possibilidade de assistir esse encontro e aprofundar o conhecimento em relação a essa matéria de tamanha relevância, tá bom? Também reforço a todos que hoje, desde hoje, 8 de junho de 2020, já está disponibilizado para vocês também um material de apoio para conduzir, para auxiliar a nossa jornada aqui nesse encontro no conteúdo, onde hoje vamos abordar os processos ou processo no âmbito dos tribunais. É o que eu já falei com vocês, não é uma matéria que a gente consegue esgotar em um encontro somente, mas hoje nós vamos iniciar esse bate-papo, entendendo o que é o tribunal. Muitas vezes a gente tem medo, tem receio, recurso, fica tranquilo, é processo do mesmo jeito, tem algumas peculiaridades que nós vamos tratar aqui, tá bom? No mais, pessoal, antes de encaminharmos mais aprofundando o conhecimento, como combinado e como de costume, sempre na aula posterior ao prazo de resposta dos trabalhos discentes, eu gosto de bater um papo com vocês aqui, falando sobre o trabalho discente e explicando para vocês as questões que envolvem o que era necessário se responder naquele trabalho e como devemos abordá-lo, tá bom? Então, primeiro nós vamos analisar o segundo trabalho discente e aí, posteriormente, vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Como alguns que estão assistindo, principalmente no canal do YouTube, provavelmente não devem ter tido contato ainda com essa matéria, e se tiverem um caso específico, para quem ainda não sabe, eu vou ler para a gente se ambientar, entender o que era esse trabalho discente, e assim continuarmos e entendermos o porquê da análise e das ponderações que nós vamos fazer aqui agora, tá bom? Qual que era o caso? O caso falava assim: Joaquim. Um instante, eu vou só abrir aqui para o pessoal. Bem-vindo todo mundo que está chegando. O caso falava assim: Joaquim ajuizou uma ação de cobrança no dia 10 de abril de 2020 em face de José. Na ação, Joaquim alega que José é seu inquilino e que, em virtude do contrato de aluguel assinado entre as partes, José deveria efetuar todo dia 10 de cada mês o pagamento do aluguel no valor de R$ 1.200. Joaquim informa ainda que desde o dia 10 de julho de 2019, José somente vem efetuando o pagamento de R$ 1.000 e para provar suas alegações, Joaquim juntou nos autos o contrato de aluguel cilindrado entre as partes e todos os recibos de pagamentos de José, mês a mês, no valor de R$ 1.000. Maravilha. É isso que estava lá inicialmente falando do trabalho discente. Seguindo. O processo seguiu seu rito processual sem nenhuma falha. No prazo correto, José apresentou sua defesa, informando que ele e Joaquim fizeram um aditivo ao contrato de aluguel no dia 20 de junho de 2019, que foi assinado em 2 vias, uma para cada parte, e acrescentaram uma cláusula em que Joaquim permitia que José fizesse a melhoria no imóvel, colocasse armários na cozinha e banheiros, e em virtude disso, o valor pago por José, R$ 2.000, seria descontado no valor que José paga mensalmente de aluguel a Joaquim.
tá bom? É isso que também está lá falando. Professor Vitória está pedindo para aceitá-la. João, pede ela para tentar entrar novamente, que não está aparecendo, que ela está tentando entrar aqui. Porque na hora que pede, eu já peço para entrar automaticamente, tá bom? Pede ela para entrar novamente, que eu não estou lá direcionado no sistema, então me facilitará. Por favor, não estou com o WhatsApp aqui, tá bom? Mas todo mundo que está me pedindo aqui para entrar, automaticamente eu estou aceitando. Voltando aqui no nosso caso da nossa questão aqui, então ele tinha feito essa obra de R$ 2.000. Ficou acordado entre as partes que o valor seria descontado em 10 parcelas de R$ 200 cada, começando a ser descontado no mês de julho de 2019 e se encerrando no mês de abril de 2020. Sendo assim, José informou que, conforme o aditivo realizado no contrato de aluguel, efetuou o pagamento do valor devido e, por isso, não devia nada a Joaquim. Um instante. Não devia nada a Joaquim. Maravilha. No entanto, em sua peça de defesa, José não juntou nenhum documento e não foi requerida prova testemunhal que comprovasse o alegado por ele, porque acreditava que o ônus da prova incumbe ao autor, sempre. Primeiro questionamento que vocês deveriam responder. Como advogado, faço um parecer sobre o caso informado, respondendo se a conduta de José de não ter apresentado as provas, documental e ou testemunhal em sua defesa, por acreditar que o ônus da prova incumbe sempre o autor, está correta? Explique e fundamente sua resposta. Primeira observação que eu quero de todos que estão aqui ao vivo. O que vocês acharam desse caso? Acharam ele complexo? Acharam fácil? Acharam tranquilo, mediano? Me dá um feedback para que eu fique sabendo, por favor, pessoal. O que vocês acharam? Quem está ao vivo, me manda aí. Top, maravilha. Então, estou gostando. Tranquilo, show de bola. Fico feliz. Porque verdadeiramente não é tranquilo. Eu gosto de fazer questões que façam vocês pensarem. Mas se vocês acharam, eu fico imensamente feliz. E pela situação que eu vi, que eu corrigi os trabalhos, tivemos um retorno muito interessante, já até parabenizo a vocês. Jamília, agora está ouvindo? Que maravilha, minha amiga. Então, deu certinho, vamos seguir na nossa caminhada. Nessa primeira alternativa, nesse primeiro questionamento, o José, que é o réu lá do processo, ele tinha a situação que ele alega lá e que não conseguiu efetivamente, ele não juntou documentos efetivamente dentro do processo, que falou que foi complexo. Realmente essas questões travam um pouquinho a cabeça nossa mesmo, porque processo tem disso. E aí, o que a gente tem que analisar? Primeiro, existe uma ação, e essa ação é de Joaquim contra José. O que Joaquim está falando? Que José está pagando errado, que devia pagar R$ 1.200, que está pagando R$ 1.000. Iniciou a ação cobrando aqueles valores, e o que Joaquim fez? Juntou o contrato e todos os comprovantes mensais falando que o José havia ali efetuado o pagamento de R$ 1.000, tá bom? Perfeito. Só que aí o processo continuou e falou que foi totalmente válido, sem nenhuma falha, ou seja, então isso já parte de um pressuposto que a citação aconteceu, que foi tudo certinho. O José, quando ele vem no processo, ele fala assim, pessoal, eu fiz uma melhoria dentro do imóvel, que no caso da questão era ter colocado armários, no valor de R$ 2.000, e nós analisamos um parcelamento desse valor, efetuando essa divisão em 10 vezes de R$ 200, que seria abatido no próprio valor do aluguel. Nós fizemos, inclusive, um aditivo. Só que o que acontece? O José, ele simplesmente não junta documento, ele não junta nenhum documento, ele nem pede, por exemplo, para se ter uma prova testemunhal, ou mesmo o próprio depoimento da parte contrária, para verificar se ele quer que aquela parte se manifeste, entre outras situações. E ele entende que não precisava fazer nenhuma produção de prova, porque no entendimento de José, o ônus de provar, a obrigação de provar no processo, é sempre do autor. Pergunta, isso é correto? Sim ou não? O José está certo? O ônus da prova é sempre do autor? Perfeito. A resposta é não. A regra geral é que o ônus da prova
é dividido conforme o estabelecido no inciso 1º e 2º, lá do artigo 373 do Código de Processo Civil. O que fala lá? O ônus da prova incumbe a situação quando é o autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Artigo 373, no seu inciso 1º, fala então isso para a gente. Cabe o ônus da prova ao autor provar aquele fato constitutivo do seu direito. O Joaquim, ele provou o que ele estava alegando? Sim ou não? Provou. Ele falou que existia um contrato, juntou um contrato, falou que a parte estava pagando só R$ 1.000, juntou os comprovantes dos R$ 1.000. Tranquilo? Maravilha. Só que eu fiz questão de colocar o artigo 373 para vocês inteiro aí no Hangout Meets, só para a gente entender que também existe um segundo inciso, e ele é direcionado para o ônus da prova do réu, e fala lá, cabe o ônus da prova ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, o réu, quando ele alega algo que objetiva ser alguma questão impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, ele que tem que provar. Essa é a regra, pessoal. Não é sempre o autor dos fatos constitutivos, e o réu quando se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste caso em questão, o José estaria errado em respeito ao que está estabelecido no artigo 373, inciso 2º. Por quê? Nesta situação, o José, ele tem que obrigatoriamente comprovar o que ele está alegando, uma vez que ali ele está questionando um fato que impediria que Joaquim viesse a pegar o valor dele, porque de acordo com ele foi feito um pagamento por uma benfeitoria, teve um aditivo, mas ele não juntou. E pessoal, nós vimos aqui a questão que envolve a teoria da prova como um todo, e nós temos que entender uma questão muito importante. Meus amigos, nesta situação, não basta alegar, é a frase célebre, mas muito forte, mas que diz que o que não está nos autos, não está no mundo. Não adianta você falar uma história linda, trazer um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, no caso do réu especificamente, e não trazer também algo para te dar aquela carga probatória. Se você fala que assinou um aditivo, junta o aditivo, ou junta a testemunha que viu, ou pede o próprio depoimento. Você não pode simplesmente fazer igual o José decidiu fazer lá no nosso caso prático do segundo trabalho discente, simplesmente não juntar por entender que o autor que tinha obrigação de provar, tá bom? Rodrigo fala, o aditivo seria um fato superveniente, portanto, modificativo. Poderia se alegar que, Rodrigo, que aquela questão estaria fazendo uma modificação no contrato, mas no direito ali, verdadeiramente eu estou impedindo porque ali comprova a não obrigatoriedade daquele valor que o Joaquim estaria cobrando, que seria aqueles 200, tá bom? Samuel fala aqui extintivo. Deixa eu ver aqui. Extintivo que daria fim. Poderia sim. Também poderia ser alegado como questão extintiva por não ter. Extintivo eu colocaria mais, por exemplo, prescrição, decadência, entre outros. Mas poderia ser Eduardo, quadrado. Oi. eu tive dúvida quanto à estruturação, porque a estruturação, para mim, que ficou meio complicada, mas eu fiz como se tivesse sido uma petição inicial, porém, sem ser da forminha que é o início da petição inicial. Perfeito. Mas eu coloquei... Pode falar, minha amiga. Aí eu coloquei lá que a respeito dos dados, né, de Joaquim, inventei alguns, né, e depois e depois eu já parti já para os fatos. Sim. Isso eu fiquei em dúvida. Mas essa questão do parecer, é Jamile que está falando, né? Isso. O que acontece? O que eu sempre falei com vocês? Pessoal, eu gosto de fazer com vocês uma forma de vocês terem um pensamento crítico, que cada vez eu estou vendo mais, de saber analisar o caso, de dar resposta com base no caso. E quando eu falo parecer, vocês têm que pensar dando uma resposta para o seu cliente.
não ir para um processo exatamente, entende? Tá, Por que entendi. eu falo isso? Na prova eu gosto de treinar, entre aspas, vocês, mas treinar no sentido de vocês já estarem habituados, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, na área de processo, por exemplo. Lá você tem um caso para que é uma peça e 4 casos que você tem que dar uma resposta. Quando é uma petição, seria esse primeiro caso, caso prático, para fazer uma petição. O parecer é basicamente o que vocês vão ter que fazer 4 vezes na segunda etapa da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. É basicamente falar com base naquela situação e com base no texto legal, na jurisprudência, na doutrina, o que é que pode se entender a partir daquilo. Na vida como advogado, eu faço também pareceres para clientes. Alguns clientes me pagam só para que eu faça uma análise. O que vocês fizeram, eu sento e faço com a folha timbrada, trazendo os parâmetros, trazendo tudo. Só que isso é pago, na advocacia é maravilhoso. Então, estou dando a possibilidade até da gente aprender uma forma de ganhar dinheiro lá na frente, da parecer. E era esse o objetivo, não precisava ser em si uma petição inicial, tá bom? E aí, então, bastava eu simplesmente colocar a situação. Trazer não precisava, igual eu coloquei lá, excelente do juiz, PPP, as qualificações, não precisava. Não era obrigatório para fazer. Fazendo, isso eu não avaliei retirando nota, tá bom, Jamil? Mas não era obrigatório, tá bom? Obrigatório mesmo era só o parecer. E aí, nesse primeiro questionamento, era esse o objetivo de se responder. O que era o objetivo? Não é sempre que o autor tem o ônus da prova, o réu tem o ônus da prova, em fato impeditivo, modificativo e extintivo. Conseguimos entender esse primeiro questionamento? Sim ou não? Dá o joinha aí, quem está ao vivo, que eu quero saber, dá o ok, o sim, e caso não tenha entendido, eu paro e repito com vocês. Sim, sim, ok, sim, maravilha, então. E aí vem o segundo questionamento do trabalho de sítio, que fala assim, discorra sobre o ônus da prova no processo civil e também sobre as correntes doutrinárias acerca da participação do juiz na instrução processual, no que diz respeito à produção de provas. Então, aqui, na verdade, esse segundo questionamento, era basicamente uma ramificação em 2. Eu queria saber que você me falasse do ônus da prova, como um todo, e as correntes doutrinárias que envolvem o juiz e a prova. A atuação do juiz como um todo. E aí, o que eu queria ver nas respostas quando eu li? Que aqui eu gosto de falar como se fosse uma folha de resposta, para vocês entenderem o porquê da nota, e eventualmente eu faço também uma tabela com ponderações e observações sobre cada trabalho, se alguém ficar com dúvida, tá bom? E o que acontece? Nessa segunda, a primeira questão que deveria vir falando. Ônus da prova, a regra geral, está estabelecida lá no artigo 373, inciso 1º e inciso 2º. Mas mais relevante ainda, era vir comentar sobre uma peculiaridade que envolve o ônus da prova. Além de falar do ônus da prova do artigo 373, inciso 1º e 2º, também seria interessante, fundamental, se falar no artigo 373, parágrafo 1º, que fala lá, a inversão do ônus da prova, que está aí na telinha de sua já o artigo 373, parágrafo 1º, e fala assim, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, o caput que é basicamente essa questão que envolve esses primeiro e segundo, ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça, por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa decisão, inclusive, pessoal, ela não pode gerar uma situação que venha ocorrer uma desincumbência do encargo que torne impossível, excessivamente difícil a produção de provas. E, eventualmente, também, pessoal, o juiz vai analisar cada situação dessa. É tanto que, se vocês pegarem o próprio Código de Processo Civil e voltarmos, se pudessem, se quisessem comentar também, isso aparecia para a gente anteriormente, quando nós vimos outra matéria, que era a audiência de saneamento e organização do processo. Se você for lá no artigo 357, inciso 3º,
do Código de Processo Civil, vocês vão notar que naquele momento de organização e saneamento do processo, o juiz, uma das questões que ele vai ter que decidir é a definição do ônus da prova, observado que está estabelecido no artigo 373. Então, até se vocês quisessem de forma facultativa, não ia diminuir ponto se não colocasse, mas se colocasse seria algo valoroso, algo interessante se comentar, que essa questão do ônus da prova, inclusive, ela é analisada em um momento oportuno, que é aquele momento de saneamento e organização do processo, em respeito ao artigo 357, inciso 3º. E aí faltava um outro ponto que eu queria que vocês falassem, que era a questão doutrinária, falando sobre a questão que envolve efetivamente a participação do juiz na instrução processual. Primeiro, o que eu queria ver dos senhores, determinando, o juiz tem participação? Sim. Ele é aquela pessoa a qual se destina as provas dentro do processo. Era uma questão interessante se falar neste ponto. E ainda falando de correntes e de modelos, eu queria que vocês falassem de dois específicos. Falando do modelo adversarial e falando do modelo inquisitivo. Eu falei com os senhores na aula, quando a gente estava falando dessa atuação do juiz, e aquele modelo adversarial é aquele que tem uma atuação das partes com maior relevância e que é comum de se ter no common law. Por sua vez, o modelo inquisitorial, que é aquele em que o Estado tem uma participação maior, seria mais utilizado, em regra geral, no civil law. E neste caso específico, é o que a doutrina tem entendido, é o que nós nos aproximamos mais, esse modelo inquisitorial, onde o Estado, ele está lá e tem uma participação considerável, porque o juiz conduz o processo, analisando se as provas são ou não pertinentes e como se realizará a produção de provas, tá bom? É tanto que, inclusive, o ônus de quem deve provar é algo que é determinado por decisão motivada, fundamentada por óbvio, pelo juiz, que neste caso é o Estado. Então, nesse segundo ponto do questionamento do trabalho discente, era isso que eu queria ver dos senhores. Falar do ônus da prova como um todo, falar da inversão do ônus da prova e falar desses modelos, tanto adversarial quanto o modelo inquisitorial ou inquisitivo, que é o que nós, em regra, aplicamos no civil law, onde o Estado puxa para si, tem, em regra geral, uma responsabilidade maior na produção, na condução do momento probatório dentro do processo. Tranquilo? Era isso que eu precisava e que eu queria ver. Só uma observação também. Em relação a essa mudança do ônus da prova, se alguém quisesse colocar também, não sei se vocês já tiveram contato, mas por ter contato na vida prática, não sei se já tiveram na vida acadêmica, mas quando eu falei dos casos previstos em lei, se quisesse falar, não era obrigatório, mas se quisesse falar, um exemplo claro da possibilidade de se inverter o ônus da prova, que é um conhecimento maior da população, é em relações que envolvem direito do consumidor. O artigo 6º, inciso 8º, lá do CDC, determina expressamente quando há vulnerabilidade do consumidor e também verossimilhança das alegações, que se determina a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Isso não era obrigatório de colocar, mas eventualmente se colocasse seria um plus, algo a se aprofundar. Tá bom? Conseguimos entender este segundo questionamento? Sim ou não? Me dá o joinha aí, o ok, se não, a gente para e fala. Sim, sim. Maravilha, então. Perfeito, então, pessoal. Pergunta. Gostaram do trabalho? Porque eu gosto de colocar trabalho para vocês que efetivamente faça vocês pensar. O resultado, a nota, eu tenho consciência que tem hora que a gente não tira o total, maravilha, porém, o importante é mostrar que vocês estão se dedicando, estudando, e eu tenho visto isso presencialmente ao analisar cada trabalho individualmente. E eu gosto de trabalhar com vocês para ficar verdadeiramente com uma cabeça de juristas, de aplicadores do direito, de conseguir, e isso não é fácil, pegar um caso concreto, que é o que vocês vão ter na vida jurídica como um todo, seja como advogados ou operadores do direito em qualquer área, pegar os conhecimentos que a gente tem ao estudar e colocar numa aplicação prática, tá bom? Parabéns a todos, parabéns pelo esforço, pela dedicação de todos, tá bom?
Perfeito, então, fiquei feliz que gostaram, muito bom, gostei do caso, amei, bem real, maravilha. Montei o caso pensando em vocês. Todos os trabalhos discentes, em regra geral, até agora eu não tenho utilizado nenhum que venha ser, por exemplo, eu gosto muito de trazer questão de concurso. Até agora eu ainda não coloquei para vocês nos trabalhos discentes. São casos que eu objetivo colocar, e algumas situações se parece com alguns casos em que, inclusive, eu, como profissional da advocacia, presenciei, tá bom? Então, vocês estão vendo questões práticas. Perfeito, então, fico feliz que tenham gostado. Vamos dar prosseguimento, tá bom? Vamos agora seguir na caminhada no aprofundamento do direito processual civil. Eu costumo falar que não é porque eu dou aula de processo civil, não, porque eu também dou aula de processo constitucional. Processo como um todo, eu adoro. Sabe por quê? É interessante você conseguir analisar a situação, pegar a questão de direito e conseguir fazer ela ser cumprida, ela valer no caso concreto. Pessoal, isso é interessante? Na minha forma de visão, demais. Por isso que eu perguntei para vocês lá no primeiro encontro, se vocês amavam ou adoravam o processo civil, né? Vocês lembram que eu falei isso com vocês? Vocês amam ou adoram o processo civil? É uma brincadeira que eu faço, mas é porque muitos alunos têm alguns receios quando se trata de processo como um todo, medos, alguns questionamentos, por se tratar de uma matéria que tem uma preocupação com a técnica de forma aprofundada, mas que eu costumo falar, a partir do momento que você estuda, que você dedica, que você analisa os casos, que você realmente esmiuça o Código de Processo Civil, a doutrina, a jurisprudência, você começa a vislumbrar que o processo ele tem uma lógica incrível. Quando a gente ainda não domina completamente, a gente fica assim, meu Deus, por que tanto detalhe? Depois que a gente começa a ter um domínio, como que vocês já estão tendo, cada vez mais absorvendo, nós começamos a entender que toda situação que envolve o poder judiciário, os processos, todo o que diz respeito à atuação jurisdicional do Estado, tem uma lógica por trás que veio evoluindo na caminhada histórica social. E aí, nós no último encontro abordamos a sentença e a coisa julgada. Vocês se recordam disso? Sim ou não? Onde que está, então, quero ver se vocês me lembram, a sentença com resolução de mérito. Está em qual artigo? Sem olhar. Me fala aí, que eu quero saber. Me fala aí. Com resolução de mérito. Qual artigo que está? Maravilha, ninguém está falando, né? Estou de olho em vocês, viu, pessoal? Fala disso. Lembre, artigo 485, 487. 485, sentença sem resolução de mérito. 487, sentença com resolução de mérito, tá bom? E aí nós tratamos da sentença, nós tratamos também da coisa julgada, que analisamos o que ela é, o que ela ocasiona na vida prática, né, no processo, e verificamos que a coisa julgada, ela vem realmente para dar uma segurança jurídica, vem fazer essa análise mais detalhada sobre o que o Poder Judiciário decidiu, impedindo que nós tenhamos outros julgamentos que possam vir a chocar ou gerar questionamentos sobre uma determinada situação que já veio a ser tratada, analisada pelo próprio Poder Judiciário. Mas aí, se formos analisar, a sentença é aquilo que põe fim ao processo. E, além da sentença, nós temos outra questão que chama decisão interlocutória. Isso no âmbito de primeira instância. Na segunda instância, eu tenho os acórdãos, ou decisões monocráticas. O acórdão, quando é um colegiado, uma câmara, uma turma, o próprio pleno do tribunal, e as decisões monocráticas, quando o próprio relator vem a decidir algo no âmbito dos tribunais. Show de bola. Meus amigos, vamos hoje iniciar uma caminhada falando dessa jornada que é o processo nos tribunais. E nós iniciamos lá no artigo 926 do CPC, temos um pulo considerável, estamos lá na frente, onde fala para a gente que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Aqui é onde se inicia a ordem dos processos e dos processos de competência originada dos tribunais, analisando as disposições gerais, o caminhar inicial que envolve a análise que trata
de processo dentro do tribunal. Primeira grande observação. Eu quero que quem estiver anotando, anota aí. Existem duas formas de se ter processos nos tribunais. Aqueles que são chamados processos de competência originária, anotem aí, processos de competência originária, que são aqueles que já se iniciam perante os tribunais. Processo de competência originária e também os processos em fases recursais. Então, em regra geral, os processos chegam nos tribunais ou por ali ser a competência originária, já tem que se iniciar ali a jornada, ou por se tratar de uma fase recursal, onde está buscando novamente a análise de um tribunal sobre um determinado caso concreto. É tanto que nessa situação, eu quero que vocês anotem nessa questão recursal, eu estou ali diante verdadeiramente daquele princípio do duplo grau de jurisdição. Anotem aí. Então, essa busca em fase recursal pelos tribunais, os processos nos tribunais, é a efetivação daquele meu princípio, daquele meu direito, princípio processual constitucionalmente previsto, do duplo grau jurisdicional. Show de bola. Meus amigos, e aí começa o artigo 926, falando para a gente que deve se uniformizar o tribunal de jurisprudência e mantê-la sempre estável, íntegra e coerente. O que quer dizer isso? Dentro dos tribunais, existem vários desembargadores. No âmbito dos tribunais de terceira instância, por exemplo, são ministros, e da quarta instância, no STJ, por exemplo, são 33, no STF são 11, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a lei que trata sobre a organização do Poder Judiciário em Minas Gerais, se não me engano, tem um máximo de 140 desembargadores. Eu acho que em vigor nós temos, se não estou equivocado, por volta de 114, alguma coisa assim, de desembargadores atualmente na ativa. Para mais, para menos, mas fique mais ou menos nisso. Os tribunais, eles são órgãos colegiados que têm pessoas que pensam de forma diferente. Só que também eu tenho que ter um cuidado para não gerar o caos. Por quê? Se eu deixar de qualquer forma vir a ser analisado e virar uma bagunça, não ter algo que se paute, que se caminhe no que diz respeito ao que vai acontecer nos tribunais, eu ocasionaria verdadeiramente uma insegurança jurídica enorme. Então, não quero dizer aqui, em hipótese alguma, que os entendimentos que vêm dos tribunais, eles são imutáveis. Pelo contrário, o processo como um todo, ele se renova, junto com também a sociedade. A sociedade se evolui, a sociedade altera, a sociedade vai se alterando ao longo da jornada do tempo, os julgamentos, as decisões dos tribunais também vão se moldando com essas novas situações que chegam ao Poder Judiciário. Só para vocês terem noção, em um processo atualmente, nós fizemos um pedido que antigamente nunca imaginaríamos pedir, mas para tentar, no momento de crise, por se tratar de questão alimentar, citação por urgência pelo WhatsApp. Porque nós vimos um caso lá no escritório, em especial do STF, para o Procurador-Geral da República, mas foi um mecanismo para achar a pessoa, não sei se vai ser analisado, se vai ser aceito, mas é uma forma de se pedir algo que é realmente algo moderno, algo que não tínhamos anos atrás. Hoje as redes sociais como um todo, em especial o WhatsApp, tem uma forte atuação na vida social. E aí, pessoal, no que envolve o processo no tribunal, eu tenho que deixar claro uma situação para vocês. É mais detalhado as questões procedimentais, mas uma vez que você começa a atuar e ter esse contato, você consegue a se adaptar com essa situação. O professor, estou achando um pouco acelerado para anotar algo. Você quer que fale o quê? João, me fala aí que eu repito. Sobre essa questão dos tribunais? Me fala aí que eu quero saber. Se for sobre os tribunais, é só para falar que, no que diz respeito a essa análise que os tribunais fazem, recebem ao verificar questões processuais, ali eu tenho verdadeiramente duas formas de analisar. Seja o processo ordinário, aqueles que se iniciam, que começam perante os tribunais,
e aqueles que vêm na sede recursal, recorreu. O recurso, nós não vamos hoje tratar especificamente de qualquer qual, o que é apelação, o que é um agravo de instrumento, um agravo retido, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário. Não é esse o objetivo nosso agora. Nós vamos ter outros momentos para falarmos sobre isso. Eu quero ambientar vocês para o que é o processo nos tribunais. E em relação a esta questão que envolve o processo no tribunal como um todo, o que nós podemos fazer numa ponderação? Existem tribunais, e aqui nós estamos falando em especial agora de tribunais estaduais, só para a gente se situar. Aqueles que são mais tradicionais, que têm jurisprudências mais tradicionais, e aí a doutrina coloca, por exemplo, dois tribunais que são considerados mais tradicionais no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, que são tribunais mais tradicionais, que têm inovação, mas não tanta quanto outros. Eu gosto sempre de exemplificar dois tribunais estaduais que normalmente se tem grandes atuações que vêm verdadeiramente mudando a jurisprudência dentro dos tribunais e, posteriormente, até no âmbito do Brasil. O Tribunal de Justiça da Bahia e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. São dois tribunais que cada vez verificam mais situações inovadoras, no que diz respeito, por exemplo, a direitos de casais homoafetivos, adoção de pessoas do mesmo sexo para poder adotar crianças, adolescentes, também analisando questões que envolvem, lá no Rio Grande do Sul tem muito a questão do direito do consumidor. Lá, por exemplo, tem uma das maiores doutrinadoras, na minha forma de ver, de direito do consumidor do mundo, a Cláudia Lima Marx, a doutrinadora, que é doutora, literalmente, na Alemanha, se não estou equivocado, e que ela tem livros incríveis sobre direito do consumidor, e lá, por exemplo, que se iniciou aquele pensamento através da Cláudia Lima Marx, da teoria do superendividamento, responsabilizando o fornecedor. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e da Bahia, eles têm tido essa atuação um pouco mais dinâmica, moderna. Só que, independente do tribunal a qual você vai atuar, o qual você vai se deparar, algumas questões devem ser respeitadas. E uma das situações que eu tenho que lembrar é que existe uma hierarquia, né, pessoal? Hierarquia ao se fazer a análise de qual tribunal, de qual instância que está verificando aquele caso concreto, tranquilo? E neste sentido, coloca aí para vocês o que está para a gente lá no artigo 927 do Código de Processo Civil. Já está aí na telinha para vocês, tá bom? 927 de Processo Civil. Os 5 incisos já estão aí para vocês. Só deixar claro que, por mais que existam juiz de primeira instância, os tribunais estaduais, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, eu tenho os tribunais de terceira e quarta instância que, hierarquicamente, são superiores. Então, por isso, o artigo 927 já vem deixar claro que juízes e tribunais vão ter que observar algumas decisões. Primeiro, as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. As decisões do STF em ADI, ADO, ADC, ADPF, têm que ser analisadas, têm que ser observadas pelos juízes e tribunais inferiores. Simples assim. É o efeito vinculante que se dá às decisões do controle concentrado de constitucionalidade. Outra situação também deve ser observado as súmulas vinculantes do STF. Súmulas vinculantes que obrigam, determinam que a atuação daquele Poder Judiciário como um todo tem que ser realizadas daquela forma. As súmulas vinculantes não são na mesma quantidade das súmulas comuns e elas são feitas pelo Supremo Tribunal Federal. E aquela súmula vinculante é verdadeiramente uma decisão, uma determinação que tem que ser obrigatoriamente cumprido por todos os juízes e todas as instâncias abaixo do STF.
Então, quando eu estou diante de uma situação que envolve uma súmula vinculante, tanto os juízes quanto os tribunais são obrigados a seguir aquela determinação ali imposta. E aí, alguns questionam, o ativismo judicial. Então, é uma questão a se analisar, não agora, podemos ver em outros momentos, tá bom? Terceira situação que também tem que ser analisada pelos juízes e pelos tribunais. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivos. Além disso, nós falamos já das súmulas vinculantes, mas o quarto inciso fala também que os tribunais e os juízes devem seguir o que está determinado nas súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Além da súmula vinculante que o STF faz, que tem aquele peso maior, ó, o nome súmula vinculante, sangue de Jesus tem poder, nós também temos súmulas comuns de todos os tribunais superiores, do TST, TSE, STF, STJ, STM. Só que aqui no âmbito do processo civil, por óbvio, que nós vamos abordar a área civil como um todo, que é a regra geral. E determina-se que devo analisar e seguir as súmulas do STF e do STJ. Maria, quer que repete o quê? Quais são os tribunais ou sobre a súmula? Que você falou sobre os acórdãos. Você está falando dos acórdãos, né? De incidente de assunção de competência ou resolução de demandas repetitivas e em recurso extraordinário. As decisões que são feitas nessa questão de incidente de assunção de competência, na questão de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, aquela decisão, naquele caso concreto, ela deve ser analisada pelos juízes e tribunais quando se deparam com os casos concretos que vão surgindo perante aqueles tribunais que lá analisarão aqueles casos. As decisões dos tribunais acima, elas influenciam a análise dos tribunais abaixo, porque se até formos pensar em motivação das decisões, além de nos pautarmos, por exemplo, na doutrina e na própria lei, a jurisprudência, o entendimento dos tribunais, nesse caso os superiores, é sim uma das situações em que o juiz, um desembargador, um ministro, eventualmente, poderá se fundamentar, se basear para ter aquela sua decisão, tá bom? Me fala se entendeu, se não eu repito, Maria. E a quinta fala da orientação. Os acórdãos, eles são realizados nas últimas instâncias? Acórdão o que é um acórdão? É uma decisão de órgão colegiado. Então, eu tenho acórdão, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas. Eu tenho acórdão, por exemplo, no STJ. Eu tenho acórdão, por exemplo, no STF. O que é acórdão? É o nome técnico que se dá para uma decisão de um órgão colegiado. Tá bom? Órgãos colegiados seriam segunda, terceira e quarta instância. Além dos acordos, existe uma outra forma de se decidir nos tribunais, chama decisão monocrática. É quando o próprio relator do recurso decide. Mas aqui não é isso que a gente está falando, aqui a gente está falando de acordo, algo que foi julgado por uma turma, por uma Câmara, seja do Tribunal de Justiça de Minas, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, do STJ, do STF, todo órgão colegiado, quando decide uma situação, dá um nome técnico para acórdão aquela decisão, tá bom? Entendeu? Me fala aí que eu quero saber posteriormente, tá bom? Me manda aí no chat que eu falo. Maravilha, então. Ô, professor, quando você agrava de uma decisão monocrática, aí vai para a decisão colegiada. É isso mesmo? Decisões monocráticas, você tem um agravo bem específico, que é o agravo retido. Agravo retido não, perdão. Agravo interno, que você pode fazer dentro do tribunal. Quando um relator, por exemplo, ele dá uma decisão monocrática e ele fez sozinho e você não concorda, você agrava para a turma a qual ele está, a Câmara a qual ele está,
venha de forma colegiada analisar aquele seu caso, tá bom? É um recurso que nós vamos ver mais à frente quando estivermos tratando, mas eu não concordando com uma decisão de um relator, que é uma decisão monocrática, eu posso sim recorrer, tá bom? Aí me fala se é isso mesmo que você estava com dúvida, viu, Juliana? E aí, pessoal, em relação à nossa situação aqui, que envolve a caminhada dentro dos tribunais, então nós vimos que efetivamente não é de qualquer jeito, né? Tem alguns parâmetros que devem ser seguidos. Maravilha. Vamos começar a falar e abordar a ordem dos processos no tribunal. Como que é o caminhar dentro do tribunal? Pessoal, primeiro, tem que se iniciar uma forma de se organizar o processo dentro do tribunal. Concordam comigo? Simplesmente. Chega um papel lá, fala, tá aqui, vira um caos. Então tem que ter uma organização, assim como qualquer petição inicial, por exemplo, quando ela entra dentro do Poder Judiciário como um todo, ela tem toda uma forma de organização. Analisando a distribuição, vai ter o número, tudo certinho em primeira instância, em segunda também vai ter essa organização. E iniciando as tratativas que envolvem essa ordem dos processos nos tribunais, o artigo 929 do CPC determina para a gente, o 929 eu já coloquei aí na telinha para vocês do Hangouts Meets, determina para a gente que os autos vão ser registrados no protocolo do tribunal no dia da sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los em regra geral, com imediata distribuição. Inclusive, no próprio parágrafo 1 do artigo 929, fala para a gente que, a critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça em primeiro grau. Maravilha. O que está querendo dizer aqui? Que para um processo chegar em segunda instância, eu tenho que ter todo o registro. No dia que ele chegou, já buscando que ele venha a ser distribuído, para assim receber um número dentro do tribunal e evitar que aquele recurso ou mesmo aquele processo originário simplesmente desapareça. No Poder Judiciário, pelo que você já tem contato, nós temos uma quantidade imensa de processos. Vou só dar um exemplo. Alguém aqui que está ao vivo já foi em alguma secretaria, no fórum? Sim ou não? Me fale aqui que eu quero saber. Alguém aqui já foi no fórum, em alguma vara, em alguma secretaria, por exemplo? Aqui está falando que sim. Maravilha, então. Já viram o tanto de processo que tem, gente? Vocês acham que é muito, é pouco? É uma quantidade enorme. Para vocês terem noção, a título de exemplo da nossa comarca aqui em Montes Claros, se não estou equivocado, cada juiz civil tem 7.000 processos, 8.000 processos, vara de fazenda tem 11, 12 mil processos por juiz, tá bom? E é realmente uma situação que demonstra, até uma das situações que demonstram para a gente essa questão da morosidade do Estado, essa quantidade exacerbada de processos. Ali eu falo que a energia caiu, não tem problema algum, estamos aqui tranquilo. E um detalhe que é muito importante de se falar. Hoje vocês estão vendo o processo físico porque tem eletrônico e aquilo ali é o que existia antes de 2015, em regra geral. Então, se ainda tivéssemos tendo processos físicos, pessoal, tudo que a gente tem hoje que é eletrônico seria físico, então teria uma quantidade gigantesca de processo ainda. Só para vocês terem noção, tem processo em que eu atuo no processo eletrônico que são 1.500 páginas. Pessoal, isso é uma quantidade grande de folha. Se tivesse que imprimir, eu lembro que, só para vocês terem noção, na época a gente gastava aqueles pacotes de folha Chamex. Cada vez que eu tinha que comprar, eu já ia comprar caixas e caixas com lacrado vários e vários pacotes. Por quê? Se um processo aí tem mais folha, tem um documento, você gastava muita folha. Até se a gente for pensar numa questão mais sustentável, até pensando no meio ambiente, que é uma forma de se ver, não era algo tão interessante. E aí surge com muita força o processo eletrônico, e que cada vez tem se fortalecido e estabilizado no âmbito do Brasil como um todo, no Poder Judiciário como um todo, tá bom? No que diz respeito a esse primeiro momento,
vai chegar, vai ser protocolado para ter um registro, e aí, num segundo momento, conforme está aí na telinha para vocês, em respeito ao artigo 930, vai se fazer a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal. Detalhe, aqui nós estamos falando da ordem dos processos nos tribunais como um todo, de todas as instâncias, segunda, terceira, quarta, que é processo no tribunal. Só que tem um detalhe, quando eu vou me encontrar, quando eu vou me deparar com um processo no tribunal, existe um outro instrumento que eu tenho que ter muita atenção, muita cautela, é o regimento interno dos tribunais. Cada tribunal tem o seu regimento interno, que determina as peculiaridades, os detalhes que envolvem as câmaras, as turmas. Inclusive, a título de exemplo, dei aula muito tempo para concurso, carreira dos tribunais como um todo, qualquer tribunal, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que tem um edital, por exemplo, que está aberto, né, entre outras questões, que está vindo posteriormente, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Rio, já tem Rio Grande do Sul, TJ de todos os estados, TRE, TRT, STJ, STF, os cargos de carreira dos tribunais, uma das leis que tem uma relevância enorme dentro dos editais é exatamente o regimento interno daquele tribunal. Basicamente, o que seria um regimento interno? É a lei que determina como vai se dar a organização dos trabalhos dentro daquele tribunal. Que determina, por exemplo, que você não entra dentro do STF sem gravata. Que determina, por exemplo, que, em regra geral, quando eu faço uma sustentação oral num tribunal, eu uso toga. O que é toga? Que eu costumo brincar com os alunos. É aquela capa. A gente, quando coloca, a gente até terno e gravata, o homem, por exemplo, terno e gravata, quando eu vou fazer sustentação oral, coloco a toga, meu Deus do céu, eu fico me sentindo verdadeiro Batman, andando de um lado para o outro com a capa, na vontade de falar, eu sou Batman. Não, mas é um formalismo que se existe ainda nos tribunais, de usar a toga. Existe o que ficou de forma conhecida pelo ministro Marco Aurélio, e hoje virou até um meme, quando ele questionou a forma lúdica de se falar nos tribunais, tem essas determinações, como eu devo me portar, como eu devo falar, por exemplo, eu não posso virar para um desembargador e falar você, o senhor, o próprio regimento interno normalmente determina excelentíssimo, entre outras questões, tá bom? Então, além de se analisar essa questão, vou ter que analisar o regimento interno, e, em regra geral, chega e faz a distribuição por sorteio, vai sortear e ver em qual Câmara vai cair, em qual relator daquela Câmara vai cair, é um sorteio, tá bom? Só que neste ponto eu quero que vocês coloquem um asterisco muito importante no parágrafo único do artigo 930, que é a prevenção recursal. Coloca aí, prevenção recursal. O que é essa prevenção recursal? Quando eu tenho um recurso sobre o processo, no relator que cair, ele é prevento para todos os outros recursos. Verônica fala, no momento do registro, já verifica se o processo tem conexão, se for processo originário, mas lembra um detalhe, Verônica, quando a gente fala aqui do recursal, dos tribunais, além de ser os processos com competência originária, também eu tenho os recursos. Então, normalmente, os recursos já vai vir com todo um histórico do processo inicial, bom? Mas só para deixar claro, normalmente, hoje, nos sistemas do PJE, processo eletrônico como um todo, você já consegue descobrir se existem processos com conexão ou continência mais rapidamente, tá bom? Existe uma certidão de triagem que é feita falando se existe algum processo com aquelas mesmas partes, por exemplo, que já está tramitando, tá bom? Mas qual que é o importante aqui do parágrafo único, para a gente voltar? Ele traz para a gente a prevenção da sede recursal. O que quer dizer isso? No primeiro relator que cair um recurso de um processo, todos os outros recursos vão cair na mão dele, tá bom? É o que está determinado expressamente no artigo 930, parágrafo único, tá bom? O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Vou só dar um exemplo. Tem um caso lá no meu escritório onde nós atuamos, que um único processo já teve
10 recursos. Isso só em segunda instância, perdão. Todos os 10 recursos foram destinados para o mesmo relator. Porque, aí ele foi passando para o órgão, entre outras questões, mas existe essa prevenção. 10 recursos do mesmo processo. Isso acontece demais. Mais do que vocês podem imaginar. Por isso que tem processo que demora tanto. Tá bom, pessoal? Perfeito? Vamos seguindo a nossa jornada. Quando faz a distribuição, vai se saber quem é aquele ministro que será o relator. Verônica fala, isso ocorre para dar sequência, dar continuidade de forma coerente? Perfeito, Verônica, é exatamente isso. É porque para evitar decisões muito conflitantes, você lembra que a gente falou que lá no comecinho, da parte que trata de processo tribunal, que a jurisprudência tem que ser coerente para ter essa segurança? Tem casos que, a depender do desembargador que cai, isso é até um desgaste para nós como advogados, porque se cai numa Câmara X, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5, qualquer uma, aí uma se cair, você sabe que vai ganhar um recurso, a outra se cair, você sabe que vai perder, porque isso vai mudando muito de Câmara, de turma, de desembargador, e aí para evitar que no mesmo processo você tenha essas decisões desencontradas, você tem a possibilidade de se fazer aqui essa análise desse caso concreto de uma forma mais coerente, verdadeiramente buscando, teoricamente, você ter uma segurança jurídica maior naquelas decisões. Tá bom, Verônica? Perfeito. Muito interessante sua colocação. Maravilha. Distribuir, já sei quem vai ser o relator. Neste caso, os autos vão imediatamente conclusos para o relator, que dentro de 30 dias, depois de elaborar o voto, vai devolver com relatório à secretaria. Ô, gente, teoricamente em 30 dias, né? Demora um pouquinho mais, tá bom? O relator, em respeito ao artigo 932, o 931 já está na tela para vocês, ele tem algumas obrigações, lá são 8 incisos. Por exemplo, dirigir e ordenar o processo, aquele processo no tribunal, inclusive analisando questão de eventual prova. É o relator que vai analisar, por exemplo, tutela provisória nos recursos, quando se tratar, por exemplo, de tutelas também dentro de processos originários, é ele que vai analisar. É ele que vai, quando não for possível, quando for inadmissível aquele recurso, é ele que não vai conhecer o recurso, é uma decisão monocrática. É ele que nega o recurso quando está indo contra súmula do STF, súmula do STJ, entendimento firmado no próprio tribunal, mais uma decisão monocrática. É ele que também dá a possibilidade da parte contrária apresentar contrarrazões, determina a intimação do Ministério Público, decide sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica e estabelece as determinações que cada regimento interno vem nos elencar. Basicamente, claramente, quem é o relator? É aquele desembargador, no âmbito da segunda instância, ou aquele ministro, no âmbito da terceira e quarta instância, que vai conduzir a caminhada daquele processo naquele tribunal. Simples assim. Tudo que envolve ele, tudo que envolve a caminhada daquele processo, em regra geral, quem vai conduzir será aquele ministro relator. Tá bom? Inclusive, ele pode notar e verificar que houve um erro na decisão e que é realmente uma questão de um fato que ocorreu posterior à decisão, ou uma situação que deveria ser analisada já de ofício. De ofício, ele pode analisar a qualquer momento. Nessa situação, o artigo 933 determina que o relator ele vai ter que dar prazo para as partes de 5 dias para se manifestar. Vou só dar um exemplo de uma matéria de conhecimento de ofício, que é matéria de ordem pública. Se eu tiver anotado, por exemplo, o que, pessoal? Prescrição, decadência, questões que de ofício ele já tem a obrigação de vir aqui e decidir, de vir aqui e determinar aquela questão, tá bom? Pessoal, lembre-se de um detalhe, matérias que são de ordem pública, matérias que devem ser conhecidas de ofício, eu tenho que ter uma atenção muito especial, porque mesmo nos tribunais, elas podem ser analisadas. Mas aí a obrigação que se colocou aqui é que deve ser feito um prazo de 5 dias para as partes se manifestarem.
Se o relator nota isso no meio de uma votação, tem que suspender imediatamente a votação daquele recurso para que se analise aquela situação e só depois vir a ser colocada em pauta para se fazer o julgamento posteriormente, tá bom? Se faz o pedido, se encaminha aquela análise, aquele recurso, aquele processo originário que está sendo conduzido pelo relator, manda para o presidente, que vai determinar a data, qual dia que nós vamos ter o julgamento. Maravilha, então. Vamos ter um julgamento maravilhoso, lindo, perfeito. O que determina para a gente lá no artigo 935 em relação ao julgamento de um recurso, em regra geral? Está aí na tela dos senhores também já. Entre a data da publicação da pauta e a sessão do julgamento, tem que decorrer pelo menos 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aquele cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Essa pauta dos julgamentos que envolve aqui a análise dos recursos, ela tem que ser bem detalhada, tem que ser deixado claro o que vai ser julgado, quando vai ser julgado, de que forma vai ser julgado, e é algo extremamente relevante. Relevante também que, nesse momento, existe uma possibilidade muito interessante na carreira de um advogado, que eu costumo falar para todos, e que eu posso aqui solicitar que eu venha a fazer uma sustentação oral. Só que antes de falar da sustentação oral em si, eu preciso falar para vocês de uma situação. Existem prioridades que devem ser seguidas dentro dos tribunais. Porque processo, todo mundo que tem um processo acha o dele mais importante. O artigo 936, ele vem determinar de uma forma mais clara o que seria a prioridade aqui, o que deveria se seguir na ordem de análise dos tribunais, dos processos que estão ali nos tribunais. Primeira situação que tem uma prioridade. Quem pede para fazer a sustentação oral primeiro, vai ter aquela ordem de requerimento, vai ser analisado primeiramente. Simples assim. Se eu peço antes de você, teoricamente, eu que vou fazer a sustentação oral antes. Requerimento de preferência. Quando vai iniciar um julgamento no tribunal, eu posso solicitar preferência no meu julgamento por alguma situação excepcional, de urgência. Se eu tiver feito, outra pessoa tiver feito, quem fez primeiro o pedido, o processo dele é analisado primeiramente, depois o do outro. Também, eu posso fazer eu dou preferência, sigo a ordem daqueles casos o julgamento já tem iniciado em uma sessão anterior. Você já começou a julgar um recurso numa sessão anterior, na outra posterior, ele tem prioridade para se finalizar e dar prioridade, caminhamento, dar continuidade àquela decisão. São essas aquelas preferências dentro da ordem que vai se analisar as situações dentro do tribunal. Falei com vocês que eu posso, inclusive, fazer sustentação oral. Isso é interessante? Demais. Eu já tive um caso no meu escritório que, posterior à minha sustentação oral, o desembargador me falou expressamente que aquilo que era a importância de se ter sustentação oral, porque a decisão dele ia ser uma, e por causa da sustentação oral, ele optou por mudar a decisão. O artigo 937, ele vem para a gente falar dessa possibilidade de se fazer essas sustentações, dando prazo de 15 minutos, em regra geral, para a parte do recorrente, para o recorrido, e também nos casos em que tem a participação e intervenção do Ministério Público, ele também vai ter possibilidade de se manifestar, tá bom? E normalmente em que recursos que eu tenho isso? A lista está lá no 937, mas na apelação eu posso ter sustentação oral, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória, no agravo de instrumento que trata de tutela de urgência ou de evidência, ou quando se determinar no regimento interno dos tribunais. Fiquem tranquilos, porque essa lista está lá no artigo 937 do CPC, e para os meus alunos lá da Prominas, inclusive, está dentro do material complementar que já está disponível para vocês, tá bom? Questões que vão ser analisadas dentro do tribunal
eu tenho que ter uma cautela, inclusive possibilitar as partes se manifestarem por óbvio, inclusive de forma que possa vir a sustentação oral garantir esse direito para aquele advogado realizar. Se a gente pegar, por exemplo, sustentações orais nos tribunais superiores, como o STJ ou nos próprios STF, os advogados, tem advogados que basicamente vivem de sustentação oral, de atuação dentro dos tribunais. Por quê? É uma área que quanto mais você faz, vai ficando conhecido, vai tendo uma relevância maior no próprio cenário jurídico, e isso vai te dando clientes que buscam aquela situação específica de recursos. Eu já tive processo que eu só fui contratado, por exemplo, para ir fazer uma sustentação oral. Como também eu já tive processo que, por conta da impossibilidade, eu tive que contratar um colega lá em Brasília para fazer uma sustentação oral em um processo específico. Então, essa oportunidade é muito interessante e muitos advogados, principalmente em início de carreira, têm muito receio de fazer sustentação oral. Eu costumo falar que se você treinar a sua oratória, se você sabe bem aquele conteúdo que ali está indo defender, fique tranquilo. Lógico que você tem que se preocupar com a questão de como se portar, de como falar, mas entenda, ali é a oportunidade de você falar questões muito importantes que podem ficar no ouvido do desembargador, do ministro, e fazer ele mudar a decisão daquele processo, ou se não mudar, dá mais certeza ainda pela decisão favorável ao seu cliente. E uma coisa é o desembargador ler um processo, outra coisa é você falar lá para ele. Dá um peso muito grande, é interessante, tem uma incidência prática muito importante na caminhada de um recurso, especialmente se aquele caso tiver uma complexidade maior. Tá bom, pessoal? As decisões, em regra geral, vão ser feitas através de votos, quando não feitas pela decisão monoprática, lembrando sempre que, quando tiver a votação, eu devo buscar que ela tenha, se não for unânime, a maioria dos votos naquele caso específico, tá bom? Fez a votação, proferiu os votos, aí eu vou fazer o acórdão. Eu não lembro a colega que me perguntou sobre o acórdão, aí especificamente vem só deixar claro o que seria isso. Depois de feitos os votos naquele processo, espaço falar, os relatores, o relator votou, o vogal, o revisor, vai fazer um acórdão. O que quer dizer isso? Vai descrever tudo aquilo que aconteceu dentro daquele processo no tribunal. Escrever quem votou a favor de quem, se foi unânime, se não foi. E foi a Maria Tereza. Verônica falou aqui, aí, Maria Tereza, o que é o acórdão? Essa decisão colegiada. Depois da votação de todos os membros, vai se fazer a análise do que chegou à conclusão, o que aconteceu, quem votou, quem não votou, da forma que votou, quem estava presente, se teve sustentação oral. O que seria isso? O resumo. Todo o resumo daquilo que aconteceu dentro do tribunal. Tá bom? Um detalhe, que é bem específico para apelações. Na situação de apelação, quando a decisão é não unânime, e aí eu coloco para vocês para colocar um asterisco, artigo 942. Especificamente no recurso de apelação, quando não for unânime, ou, por exemplo, 2 votos a 1, vai se chamar mais dois desembargadores, ou ministros, mais 2 desembargadores, para vir compor aquela votação e decidir, a partir daquele momento, qual será o desfecho daquele caso específico, tá bom? Detalhe, isso é específico para apelação. Então, eu quero que vocês peguem, coloquem um asterisco no artigo 942 e escrevam assim, atenção, isso é específico para o recurso de apelação. Quando estivermos falando da apelação mais aprofundadamente, vou abordar com os senhores novamente sobre esse artigo, tá bom? Votos, acórdão, toda situação de caminhada processual, o artigo do CPC, o artigo 943, que está aí na tela suas, determina para a gente que vai ser registrado e documentado de forma eletrônica, inviolável e assinado de forma eletrônica também, tá bom? Todo acordo vai ter uma ementa,
o que está aí no parágrafo primeiro. O que é ementa? É um resuminho do que vai ser tratado naquele acordo. A ementa é aquele resuminho que quando vocês buscam a jurisprudência, fala assim, apelação, análise de tal situação, improcedência, com base em tal, aquele resuminho básico. Depois, posteriormente, até para vocês terem contato, pensei aqui agora uma questão interessante, vou tentar pegar um recurso e encaminhar para vocês um acordo, para vocês verem como é, o que é ementa, o que é acordo, e se ambientarem. Vou verificar se tem algum caso específico lá no escritório, eu tiro o nome das partes, o número do processo, é só para vocês terem contato, que eu acredito que é interessante para vocês terem essa visão do que efetivamente é aquela situação, tá bom? Um detalhe importante, que também deve ser seguido, uma regra muito específica, se tiver ao mesmo tempo no tribunal um agravo de instrumento e uma apelação sobre o mesmo caso, o artigo 946 determina que primeiro eu julgo o agravo de instrumento e depois eu vou para a análise da apelação. Tranquilo? Maravilha, então. Pessoal, até pelo tempo, para a gente não correr muito, eu tenho que falar com os senhores, vou tentar falar posteriormente sobre o incidente de assunção de competência, o incidente de acusação de inconstitucionalidade, o conflito de competência, e também sobre a homologação de decisão estrangeira, concessão do exequatur, a carta rogatória, e vou analisar com vocês também a ação rescisória, além do incidente de resolução de demandas repetitivas, que são questões iniciais, também com a reclamação, entre outras questões, que estão lá antes dos recursos, e eu quero falar com vocês, sem falar de uma forma corrida, para a gente conseguir analisar e absorver o conteúdo verdadeiramente, tá bom? Então, dessa forma, o que eu queria falar, introduzindo vocês a essas questões iniciais que norteiam os processos nos tribunais, verdadeiramente era isso, então, que eu queria falar hoje. Pergunta, consegui me entender? Pode falar, Juliano. A convocação desses outros dois juízes, no caso do recurso aí no tribunal... Da apelação, né? É só no processo civil ou abrange as outras esferas também? Aí eu tenho que ver os outros códigos, que eu te dou certeza aqui no processo civil. Aí eu não me recordo agora automaticamente se no CPP ou se na CLT tem algo mais ou menos nesse sentido. Eu posso olhar e depois falar com você, tá bom, Juliano? Mas eu prefiro falar o que eu tenho a certeza agora que seria do CPC, porque eu não me recordo aqui automaticamente dos outros códigos, tá bom? Ok. Só para que eu não me esqueça, amigo, me manda depois uma mensagem, um e-mail, só para que eu não esqueça, dar uma olhada para você, tá bom? Tranquilo. Porque verdadeiramente a cabeça minha tá cansada, viu? Eu tô esquecendo tudo, então é melhor mandar, senão eu esqueço. No mais, pessoal, conseguimos entender o conteúdo que é esse início de caminhada nos processos dentro dos tribunais? Me falem isso sim, manda no chat aí sim, ok? Ou caso tenha dúvida, me falem também, que eu tiro aqui com vocês. Sim, ok. Perfeito, então. Pessoal, como estamos aqui fazendo essa gravação e a matéria se encerrou, eu vou pedir um favor. Peço licença a quem está ao vivo, só para que eu encerre a gravação, e aí eu volto para conversar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em outro momento, muito obrigado por ter participado dessa jornada aqui comigo e com seus colegas. Verdadeiramente, a sua participação é fundamental. Para você que está no meu canal do YouTube também, muito obrigado por estar aí. Fico feliz de você estar aí assistindo encontros, assistindo aula, aprofundando o conhecimento jurídico. Nós nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Um grande abraço e até a próxima.